Literácia do oceano é a compreensão da influência do oceano em nós. Mais do que sensibilizar a sociedade, é incentivar todos os cidadãos e stakeholders para assumirem atitudes informadas e responsáveis sobre o oceano e seus recursos. Literácia do oceano vai para lá do conhecimento. A ideia é mostrar a importância dos oceanos e conscientizar sobre a preservação da natureza. Será abordada a década do oceano, 2021-2030, proposta pela ONU em 2017. Cebrián trabalhou na Globo por 20 anos e foi diretor de programas como Brasil Legal e Muvuca, com Regina Casé. Por 11 anos esteve à frente do Caldeirão do Hulk. Na Globo News comandou a série Que Mundo é Esse?, além de ter feito projetos documentais para o canal Curta CEO Earthbase 1 Filmes, diretor, jornalista por natureza, viajante, 53 países. Pai da Helena e da Celeste. E Rodrigo Tomé, fotógrafo, co-owner, manager, fotógrafo, Peixe Voador Produções, mais o Eduardo Mascarenhas, são sócios da Peixe Voador Produções, e Rafael Capucci, editor de vídeo, e estão juntos nessa jornada oceânica. Gostaria de convidar aqui Rodrigo Cebrián, fundador da Euceano.org, junto com Rodrigo Tomé, Liderança, Cultura e Comunicação do Oceano. Okay. Boa tarde, muito obrigado. Já cheguei perguntando se a gente pode falar 10 minutos, quanto tempo? Podemos. Boa tarde, tudo bom, gente? Muito obrigado por esperarem a gente. 10 para os dois, dá para ser? Divide, cada um tem 2 minutos para falar. Bom, a gente está aqui e fala, e há algum tempo já trabalha as questões de colocar o oceano no centro, né? Tem uma frase que acho que é muito relevante para os dias de hoje, que a gente viveu um mundo onde o oceano era grande demais para que qualquer ação que fizéssemos pudesse impactar, e a gente achava que nada podia fazer com que a gente alterasse o estado do oceano. Depois a gente começa a ver o oceano como sendo tão grande que qualquer impacto que a gente já fez é irreversível. A gente precisa mudar o processo para agora trazer o oceano para o centro das questões. Não existe adaptação à mudança climática, não existe adaptação a um futuro que precisa existir, ainda mais num lugar como a gente está, no Museu da Manhã, que não inclua o oceano como centro dessa força transformadora. Mas para isso o oceano precisa ser visto, precisa ser entendido, precisa ser compreendido. A gente criou um movimento que busca justamente isso, trazer empatia, amor e conhecimento ao oceano e às suas criaturas. E a gente começa, melhor, iria começar, né, se a gente tivesse tempo para falar, perguntando para vocês como a gente enxerga o oceano, que é justamente uma pergunta interessante, principalmente para um público aqui onde todo mundo tem alguma relação com o mar, né? A gente enxerga o oceano sempre como uma fonte de inspiração, uma fonte de possibilidades, uma fonte, um lugar onde a gente pode encontrar soluções para as nossas questões, problemas e dia a dia. Então, a primeira coisa que a gente busca é encontrar essas respostas de como as pessoas olham, como as pessoas entendem o oceano. E para isso a gente criou um movimento junto à década do oceano, quando a década começou a ser implantada em 2021, um movimento de da organização civil, um programa de televisão, que é o que a gente sabe fazer há algum tempo, viemos fazendo isso, e esse movimento pretende, intenciona trazer o oceano para o centro através de inspirações. A gente busca que todo mundo pense no mar como sendo uma solução, não como sendo um problema. A gente faz isso comunicando de uma forma simples, que engaje, que atravesse barreiras e que faça a gente conversar para fora das bolhas, né? A gente discute muito, que muito se fala de ambientalismo, das questões oceânicas, para dentro de áreas, grupos já convertidos. A grande verdade é que a gente precisa expandir esse discurso. A gente precisa atrair, conquistar, chamar para nossas questões e causas, para que todo mundo entenda a importância, novas almas, novas pessoas, novos pensamentos. Esse é o maior desafio. Atravessar as bolhas conversando para fora das bolhas, conversando para fora delas. E a gente tem feito isso através de uma comunicação direta, numa comunicação simples, de uma comunicação que transporte para as ruas, para a sociedade, as questões do mar, de uma forma que todo mundo entenda e que seja simples de entender. E esse é o maior desafio. Até hoje, o oceano ainda é visto assim, como assustador, como ameaçador,
como desconhecido. Essa foi a cultura que a gente, em décadas, séculos de desenvolvimento da sociedade, construiu. A gente construiu uma cultura que nos afasta do mar. Eu costumo dizer que desde que Édipo foi até o lago e viu seu reflexo, a gente nunca mais conseguiu olhar o que existe embaixo daquela linha d'água. E aí, para a gente, aquilo dali é só um reflexo do céu ou da gente mesmo. E o oceano é muito mais do que isso. O oceano é a fonte de toda a vida no planeta. E assim, esses clichês, imagino que todo mundo já esteja acostumado, mas a gente parar para colocar numa perspectiva simples, né? Todo mundo já viu isso acontecer de alguma forma e não se tocou. Vou fazer uma pergunta. Quem de vocês aqui tem filho? Levanta a mão e vamos participar, por favor. Vamos levantar o astral dessa história. Tá, quem tem filho? Quem imagina levar o seu filho de 6, 8 anos de idade para fazer uma caça? Por levar um moleque para dar uns tiros, acertar um veado campeiro e tirar uma foto, botar assim, ó, lindão, com o animal morto, com a língua para fora, cheio de sangue no chão, e postar no Instagram. Filhão garantiu o jantar. Levanta aí, quem acha que isso seria razoável a gente fazer? Tá, mas quem aí já levou o filho para pescar num pesque pague? E que fez exatamente a mesma coisa com o peixe. É que o peixe não importa, né? O peixe não faz diferença. Eu não estou discutindo se a gente vai gerar vegetariano, vegano, nem essa questão, não tem nada a ver com isso. A minha única ponto é, a gente não se conecta com o mar. As questões do mar não são de nenhuma forma próxima a ser relacionada a gente. A cultura que a gente construiu nos afasta, invisibiliza, faz com que a gente só olhe para ele através do medo. O nosso desafio, junto à década, é tentar fazer com que o objetivo número 7 e o desafio número 10 da década sejam cumpridos. Para quem não conhece os 7 desafios, né? O objetivo número 7 é que a gente crie um oceano que seja inspirador e envolvente, que a gente mude a cultura e transforme o oceano no centro, que a gente leve ao mar, que a gente leve as pessoas a entender e interagir com o mar de uma forma inspiradora. E o desafio número 10 é que mude a nossa relação ou que adapte a nossa relação. Muitas relações culturais com o oceano são incríveis. A gente escutou hoje de religiões que veem o oceano como sendo a fonte da vida. A gente vê muitas populações tradicionais que têm uma relação com o mar incrivelmente equilibrada, de dependência, de interdependência. Então, na verdade, mudar a cultura, a relação da humanidade é um pouco abrangente demais. Então, adaptar, corrigindo as falhas que existem para fazer com que a gente se relacione com o mar da melhor maneira, passando a nos ver como parte do mar. Por isso que o nome do projeto é Euceano. Eu sou o oceano. O oceano está em mim, nós juntos somos um oceano. Como é que a gente pensa em fazer isso? Através de inspirações. Tem áudio? Tem, né? Tem. Pô. André é o cara. A gente acredita muito que, durante muito tempo, as questões ambientais, oceânicas, são vistas como um lugar separado. E a gente busca inspirar, para trazer essas questões para pauta, conversa, discussão de todo mundo. Então, ao invés de fazer um ambientalismo aguerrido, brigar e derrubar e afundar navio, a gente acredita que a melhor forma de tocar o coração, de fazer com que as pessoas pensem sobre isso, antes de agir, pensar, para que as pessoas pensem sobre isso, é criar uma ponte de conexão, fazer com que, através de inspirações, através de imagens, mensagens e janelas, a gente inspire as pessoas a olhar para o mar. Essa é a nossa estratégia e trajetória. E por isso, a gente criou o Projeto Oceano, que, como falei, é um programa de televisão, está na sua 3ª temporada, e a primeira temporada gravada aqui no Brasil. A primeira temporada a gente foi para as Maldivas, para entender as mudanças climáticas e qual o impacto real num país de ilhas que tem altitude máxima de 1,5 metro, e pode desaparecer ainda nesse século. Depois a gente foi entender como o Mar Vermelho, aquela pocinha, junta culturas tão diferentes e atravessou a pé do Egito para Israel e depois para a Jordânia. Tantas culturas, pensamentos tão diferentes reunidos por um oceanozinho desse tamaninho. E agora a gente foi conhecer o Brasil. A gente começa a temporada brasileira hoje, às 10 horas da noite no canal Off, e a gente fala primeiro sobre o Norte e Nordeste, e a gente foi entender aonde o mar e o oceano se tornam um só.
o trailer da temporada que começa hoje. Há 500 anos, tudo se conectava pelo mar. Os povos, as nações, todas a gente alcançava através de grandes navegações. E as grandes navegações portuguesas partiam daqui, da Torre de Belém, em busca do desconhecido. E nesse caminho para o desconhecido, um novo país, o Brasil que a gente conhece hoje. Muito da cultura oceânica que a gente tem veio daqui, de Portugal, junto com as caravelas de Pedro Álvares Cabral. Dessa vez, a gente aterriza no Brasil. Vamos mergulhar nesse país de dimensões continentais. A gente ama o mangue, a gente ama o que a gente faz. Esse é o matriarcado do mangue. É o caranguejo, gente. Aí. Aonde estivesse navegando, tirava a água e bebia. A água era viva, hoje não é mais. E esse aqui é o Rio Pará, que aqui a onda é de rio, de água doce com influência do oceano. Não mexa com boto, porque o boto é uma família. Nossa, mas é lindo e é muito pertinho, não tinha noção que era tão pertinho assim. É dentro do mercado. Olha só, olha ali, olha eles ali. Agora em Porto de Galinha tinha muito coral de fogo, agora tem pouco. Essa espécie ela foi 90% atingida no branqueamento que teve. É muito impacto. Vocês todos vão fazer a plantação de coral. A biofábrica de corais, ela mostra que é possível que turismo e sustentabilidade caminhem de mão já, tá? Muita gente veio conhecer a cidade por causa do peixe-boi. Foi a partir daí também que as pessoas passaram a conhecer a região, a cidade. É o local que era super preservado para eles poderem cumprir todas as suas funções ecológicas, agora está virando um lugar de pressão em cima dos animais. Meu primeiro sonho de mergulho demorou 28 anos, que conhecer Fernando de Noronha. Eu tô ansioso porque eu acho que eu nunca tive, cara. Eu vi. O mar é o lugar deles. E a gente quer que tenha tubarão. Um oceano saudável precisa de tubarão. E por que ele tem o nome golfinho rotador? Porque ele é o único golfinho registrado que conseguiu pular e dar 7 voltas no ar. Eu quero estudar tudo que der pelos animais. E quando o projeto ele toma partida, levanta a bandeira da comunidade de fazer as coisas por ela e lutar por ela, é algo assim emocionante, assim, né? Então hoje às 10 horas estreia a temporada brasileira. E são histórias de verdade, de pessoas de verdade, que inspiram a gente a pensar e olhar outras formas e maneiras de se entender, relacionar e perceber o mar. Fazer isso através de inspirações de pessoas, brasileiros, que de fato, lá, na localidade deles, pessoas locais, simples, que através das histórias de vidas deles perceberam maneiras de olhar, entender e mudar a percepção, e a história de outras pessoas de como se relacionar com o mar, foi uma das experiências mais interessantes que a gente já teve. Hoje a gente começa, não por acaso, com um episódio muito especial que fala do mangue. O mangue, a lama, onde a gente durante tanto tempo pensa como sendo aquele... E muita gente até hoje pensa assim, né, que aquele ambiente poluído, podre, porque cheira mal, porque é lamacento. A gente foi conhecer o mangue, entender o mangue. Mais do que o mangue, a gente descobriu as populações tradicionais que vivem perto do mangue. E saímos de lá muito encantados. Então vale a pena ver, ainda mais que tem uma notícia interessante. Essa semana, foi na quarta-feira de meio ambiente, foi assinado um decreto nacional que dá visibilidade ao mangue como ecossistema
um ecossistema prioritário. E isso muda completamente a maneira de acessar recursos para proteger esses fundamentais ecossistemas. Ainda mais no momento agora de mudança climática, né, onde a gente tem elevação do nível do mar, a floresta costeira tem que ser mais valorizada do que nunca. Bom, a televisão é muito legal e é o nosso ambiente de conforto. A gente está aí há anos fazendo, de alguma forma, a televisão. Só que a gente já passou da idade para entender novas audiências. E a gente percebeu, entre uma temporada e outra, que isso era uma necessidade, porque as pessoas se comunicam de uma forma muito mais dinâmica do que a gente aprendeu a fazer quando fazia um programa de televisão, editava e apresentava num horário específico para um público determinado. Conversando com meu filho, de 14 anos, não estou falando nem de gente muito mais nova, não, de 14 anos, ele me fez uma pergunta interessante, mas pai, e se tu não estiver na frente da televisão na hora que o programa vai passar? Ah, então, aí você perde. Não, mas como assim? Não, aí você não vê, porque passou. Não vai ter de novo. Não é um conceito que funciona na cabeça da galera hoje. Você não assiste um programa porque ele tem uma hora para passar? É mais ou menos assim. Não, era pior, tinha um canal que você tinha que girar lá para botar na televisão, que você tinha que levantar para trocar. Aquilo era uma parada muito louca na cabeça. Que isso, cara? Como é que funcionava isso nessa época? Como é que vocês viviam assim? E aí a gente foi para a internet, o que é um outro assunto. E na internet a gente descobriu que as 5 minutos. pautas podem atravessar as bolhas, mesmo tirar, porque o que está na areia vai da parar gente na mais água. velho, que consegue fazer com que praias, o mar divida tão isso de outras cheio, formas, em outras que a gente pode camadas, fazer com pra outras evitar que redes. isso chegue até aqui, um outro Eu vou assunto. passar rápido aí, porque a gente está com pouco Mas o que tempo. dá pra Tudo tem fazer? no nosso Que já nosso tá Instagram. E a gente fez uma parceria interessante com a Unesco, que levou essa voz oceânica para toda a audiência global da Unesco. E a gente, desde o começo desse ano, começou a fazer um projeto chamado Ocean Monday, que são, toda segunda-feira, um vídeo curto nas redes sociais da Unesco Global, falando sobre oceano. Começa a segunda temporada agora, na segunda-feira, dia 10, e são vídeos bem pequenininhos, não feitos para convertidos, mas que levem informação de uma forma divertida, interessante, que engaje para pessoas que assistem o conteúdo Unesco, mas não tem nenhuma informação de como ou o que é ou por que a gente se relaciona tanto com o oceano. E nos últimos tempos a gente percebeu que muitas... Ei, caramba! Não parou aqui, como é que eu faço aí? Ah, André, me ajuda, cara. Você está me quebrando, cara. Aí ficou ruim pra gente. Aí... Se fosse proibido de entrar na praia. E percebemos que a gente tinha um microfone potente que podia, de fato, fazer diferença. Não só a diferença ideológica na cabeça das pessoas, colocando o oceano como sendo uma pauta relevante, como sendo um assunto a se falar, mas diferença prática, né? Que levasse informação e busca por conhecimento. A gente está sendo bem, tentando ser bem objetivo aqui, ele fala super bem, ele tem muita paixão nesse assunto, então a gente está seguindo. O que é importante até dessa questão da internet, desse vídeo, que eu acho que muita gente recebeu no grupo de Zap, assistiu, todo mundo teve algum contato com esse vídeo de alguma forma, se não teve, terá, porque esse vídeo de fato continua repercutindo muito, pautou o debate da semana passada, teve treta com o Neymar, Luana Piovani, teve, ou seja, e de fato parou, ou seja, fez parar uma audiência pública sobre a PEC 03/2022, que é a PEC dos terrenos de marinha, né, que não tem nada a ver com os terrenos da marinha, ou seja, mas... E o que a gente aprendeu aqui, além da gente saltar de 25, 30 mil seguidores para quase 100 mil seguidores em 2 dias, assim? É que alguns assuntos, e isso na verdade a gente aprendeu a comunicar nisso, é o que a gente quer trazer aqui. A pauta ambiental, assim como a pauta econômica, assim como outras pautas, são transversais à sociedade. É fundamental que a gente olhe para a pauta ambiental, que foi o que aconteceu com esse vídeo. Esse vídeo aqui, ele teve treta em grupo bolsonarista, teve treta em qualquer grupo, ele foi transversal à sociedade, porque fala de um tema, quando você toca na praia, todo mundo fala, opa, e a praia é um espaço, principalmente no Brasil, que representa o que é democrático, né? A praia é um acesso livre para a pessoa que mora na Vieira Soto, o metro quadrado mais caro do Brasil, frequenta o mesmo espaço de areia que a pessoa que vem do subúrbio, ou que mora no Cantagalo, etc. Então, a praia é um espaço democrático. Se tocou na praia
e você tá transversal à sociedade falando de ambientalismo de um jeito novo. E essa discussão trouxe essa importância da gente olhar a pauta ambiental como científica, assim como existem as ciências econômicas, existe a ciência a gente aprendeu muito isso durante a pandemia, né? Ou seja, acreditar na ciência, a ciência em primeiro lugar, né? Ou seja, não adianta você ter todo o desenvolvimento econômico se você não consegue ter a saúde equilibrada das pessoas. As pessoas ficaram em casa, né? A economia teve que, de uma certa forma, parar em detrimento da vida. O ambientalismo é vida. A gente está falando da gente, da nossa existência, né? Então, essa transversalidade, que eu tenho sempre dificuldade de falar essa palavra, essa transversalidade da pauta ambiental é fundamental que a gente entenda dessa maneira. E esse é o nosso principal ativo, né? A partir das conexões positivas, a partir, óbvio, da gente ter a chancela e todo o auxílio de pesquisa mesmo, institucional, da Unesco, da Década dos Oceanos, ter o apoio da Fundação Grupo Boticário, que é parceiro nosso, os canais Globo, que abraçaram desde o primeiro momento que a gente chegou lá atrás, falou assim, temos um programa aqui sobre o oceano, falou assim, queremos, estamos dentro, somos os seus exibidores. Então, a gente tem essas parcerias muito sólidas que pretendem, junto com a gente percebe essa mudança, e esse vídeo, essa ação nos trouxe isso com mais clareza, de uma mudança de cultura, a gente olhar o ambientalismo como uma pauta transversal, ela não é ideológica, ela não pertence à esquerda, não pertence à direita, não pertence a nada, pertence à vida. E a outra coisa importante da gente pensar também, que a gente fala tanto de inteligência artificial, de tantos avanços tecnológicos, e a gente está em momento de eleição, né? Daqui a pouco a gente tem eleição, como a gente... E olhando mais uma vez também o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que 99% dos brasileiros, segundo a pesquisa Quest, entendem que os acontecimentos do Rio Grande do Sul têm a ver com as mudanças climáticas, ou seja, uma compreensão também, outra vez, transversal à sociedade, que a gente entenda que a gente tem a chance, e só o poder legislativo, ou seja, só elegendo os nossos deputados, senadores, prefeitos, o poder legislativo e executivo, né? A gente elegendo, independente de qual é a pauta principal, a pauta ambiental, assim como a econômica, tem que estar carregado nesse voto. Esse compromisso dos nossos deputados é neste momento que a gente tem que fazer, a gente tem que se comprometer a isso. E minha provocação agora a gente fala muito em representatividade, né? Tem a bancada do agronegócio, tem a bancada evangélica, tem a bancada da bala, tem a bancada da representatividade, tem a bancada da LGBT, tem todas as bancadas, todas antropocêntricas, todas sobre a nossa visão, todas escutando a gente. Até a bancada ecológica é o ser humano decidindo sobre a baleia, né? É o ser humano decidindo sobre a tartaruga. É o ser humano decidindo sobre o peixe. Tudo bem, a gente realmente não aprendeu a escutar a baleia, né? Mas talvez essa minha provocação tecnológica, ou que a gente pense de como a gente ter a representatividade de fato das outras espécies. A gente não vive sozinho no mundo, a gente não irá viver sozinho nesse mundo, não chegamos até aqui sozinhos. A gente, na realidade, é uma espécie muito recente na evolução humana, né? Com um estrago gigantesco. Então, esse o nosso compromisso enquanto missão de vida, enquanto projeto, de provocar e aprender e ser estimulado a comunicar sobre assuntos pertinentes à economia, à saúde, à educação, porque existem muitos projetos brasileiros que o Brasil é referência, como as escolas azuis, por exemplo, que o Brasil é referência, é um projeto mundial, mas o Brasil é referência nisso, com parceiros próximos nossos também, e que tem a ver com uma mudança de cultura oceânica, uma maneira diferente de a gente olhar para os assuntos relacionados ao oceano, né? Assim como quando é que a gente imaginou que fumar, não tem ninguém fumando aqui, né? Ninguém está fumando aqui, ninguém fumaria, se alguém acendesse cigarro aqui, isso é completamente inadmissível. Nos anos 80 isso seria o contrário, né? Ou seja, então existe como você mudar uma cultura na cabeça das pessoas, que as pessoas entendam que um bem comum, que é a saúde, no caso do cigarro, ele é superior ao mercado do tabaco, que foi o mercado mais... Um dos mercados é o equivalente às bets hoje em dia, talvez, eu não sei o que seria equivalente, era um mercado muito forte, né? Então a mudança cultural, para a gente entender o oceano como um ativo
o oceano e a natureza como um ativo econômico com o mesmo peso que os demais ativos todos, ela é possível, porque a gente está falando, na realidade, da nossa vida, né? Nós somos o oceano, nós somos a natureza, não existe nós seres humanos e eles natureza. Somos todos parte de uma grande economia de vida, de sustentabilidade, e a gente tem que se entender dessa maneira. E isso é uma mudança cultural, necessita investimento das empresas em projetos como os nossos, como vários outros projetos de mudança de cultura e de observação dos ambientes naturais. No nosso caso, a gente está falando do oceano, porque a gente achou uma necessidade em relação aos outros ambientes, né? Somos seres terrestres, antropocêntricos, então a gente fala muito pouco sobre o oceano. Se investe em verbas científicas, quanto é? Não chega... 1,7% da verba total de ciência destinada à ciência no mundo inteiro, destinada à ciência oceânica de alguma forma. Ou seja, menos de 2% de toda a verba científica mundial é destinada para estudos sobre os oceanos. Isso é desproporcional para a importância e para o tamanho que o oceano tem na nossa vida, né? Em termos de áreas protegidas, não chega a 9% do total de áreas protegidas. Então, a gente está... e isso parece um papo difícil, mas que a gente sabe que com pequenos gatilhos e que tem a ver com mudança de pensamento, são mudanças culturais, a gente estudar nas nossas escolas mais do que o ciclo da chuva, né, que é tão importante nesse momento, mas mais do que o ciclo da chuva, e estudar várias outras temáticas relacionadas ao oceano, quando a gente estuda matemática, quando a gente estuda química, quando a gente estuda qualquer outra ciência que faz parte da nossa vida, né? Mas o oceano e a natureza, como parte de um ecossistema único, ele tem que, de fato, estar no mesmo lugar do que a gente, porque somos a natureza, não existe essa separação. E isso é importante demais dizer, né? Até a palavra, eu estava discutindo hoje, conversando, vendo uma matéria que alguém dizia que eu odeio a palavra meio ambiente. Parece que é só metade. É o Estevão Tiavata até que fez essa... Foi o Estevão, eu odeio a palavra meio ambiente. Então é isso, nós somos natureza, todos. Nós, as baleias, a areia, a praia, e durante muito tempo a gente teve dificuldade de entender o controle da narrativa. Como a gente faz para fazer com que isso chegue ao coração das pessoas? É isso que a gente tem tentado fazer, dessa maneira que a gente acredita que existe um caminho, inspirar as pessoas a amar. Amar o mar, amar o próximo, amar a natureza, amar o planeta que a gente vive. Para terminar, eu vou falar uma frase, minha parte, né? Falar uma frase polêmica. A gente escutou hoje um monte de gente falando durante o dia. Separei algumas coisas que eu achei interessante que as pessoas falaram, que o Bianchini, presidente da Água dos Rios, disse que somente pessoas que agiram com o coração promoveram mudanças. Isso é algo muito interessante. A gente é tocado pelo coração, a gente é tocado, a gente nos move pelo que nos emociona, pelo que nos conecta, pelo que nos faz perceber de outra forma. A razão, às vezes, atrapalha essa conexão. E a gente, justamente, com o Projeto Oceano, tenta fazer esse caminho, descobrir essa maneira de tocar corações para que a gente possa, juntos, de verdade, fazer alguma mudança. Depois a gente escutou o Ricardo Gomes, do Mar Urbano, dizer que o caranguejo soltando filhote no Flamengo foi incrível, porque as pessoas viram aquilo, e é um fato, as pessoas não veem o mar, não veem. A gente olha para o mar e vê uma praia bonita, por isso que a praia conecta tanto. O oceano já é... Oceano não, o oceano é outro departamento. Vai falar com os caras do oceano lá, mas é a praia. Precisamos ver. Janelas são fundamentais e a gente se propõe a abri-las. Abrir janelas para o oceano. E, por último agora, o governador do Amapá disse uma coisa que é extremamente verdadeira. O Brasil é divorciado. Ele está de costas para costa. E isso é um problema que a gente precisa enfrentar, a gente precisa falar, mudar e pensar em como fazer. Os problemas são globais? São. Os problemas são globais. O mundo está aquecendo, o oceano está se elevando, os peixes estão terminando. Os problemas são globais, mas as soluções estão nas pessoas, elas são individuais. A solução é um município, a solução é o ribeirinho, a solução se dá pela mudança do indivíduo. E é isso que a gente acredita. Mudar, pensar de uma forma diferente. Última coisa que eu vou falar, vou refrasear uma que a gente aprendeu há 2 semanas, eu não consigo mais falar nenhuma fala sem
trazer esse pensamento. E talvez seja um pouco agressivo, porque pode parecer partidário, mas esqueçam a palavra e pensem no contexto. Tem uma filósofa francesa chamada Isabelle Stengers, que ela escreveu um livro chamado No Tempo das Catástrofes, bem atual, que fala do que a gente vive hoje em dia. E ela disse que é dramático que o capitalismo não ligue para o clima. E é verdade. Mas é muito mais dramático que o clima não liga nada para o capitalismo. Troca o capitalismo e bota a nossa sociedade nessa história daí, porque talvez fique bem mais impactante. Bom, é isso. Precisamos amar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lendália, pela oportunidade. Realmente, vamos conectar. Compartilhe, amar, né? A gente lançou uma campanha essa semana, muito falando isso. Sozinhos somos uma gota, juntos somos oceano, compartilhe, amar. Então é essa mensagem que a gente tem que colocar. Muito obrigado. A gente nas redes sociais e hoje às 10 horas da noite no canal Off. Obrigado. E não tomamos nenhuma... Ó, dá parabéns pra gente aí. Nenhum uma expor, foto, hein? por favor, a foto. Uma foto. Esses foram os Rodrigos, o Cebrian e o Tomé. André. Cadê as meninas daqui, ó? As cadeiras.